Eu fiz recentemente umas entrevistas com o elenco de 3%, a série original da Netflix, que gerou uma certa polêmica. Não as minhas entrevistas, mas assim a série como um todo, porque os críticos da área de televisão desceram a lenha dizendo que a série é isso, aquilo, aquilo outro. Bom, independente disso, eu quero que vocês assistam agora as entrevistas que eu fiz com o elenco, são muito interessantes, e na volta eu farei um pequeno comentário a respeito de 3%. É que assim, 3%, ela traz esse lugar de futuro, distópico, mas não chega a ser uma ficção científica, eu acho. Né? Porque ela está tratando muito mais de relações humanas, numa situação de crítica, numa sociedade dividida, completamente dividida, e que um processo foi aceito, sem pensar em qualquer individualidade, sem qualquer... Foi aceito um processo para dizer se você merece ou não uma vida melhor. E isso chega no limite, né? Então, eu acho que ela é muito mais essa ficção futurista do que uma ficção científica mesmo. E o senhor? Sua opinião a respeito disso? Minha opinião a respeito disso, senhor. Mas eu também concordo que, para mim, está muito no lugar desse futuro distópico, entende? E o que eu acho mais legal, ou uma das coisas que eu acho mais legais, é que é uma série, sim, que vai passar em 190 países. E isso é muito legal. Pô, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Ele trata de questões de uma forma com metáforas, alegorias, mas trata de questões que, claro, que os 190 países vão ver e vão se identificar, porque são questões universais. Verdade. Mas o que para mim é muito legal, porque é uma série muito brasileira. E se passa, não em qualquer lugar, se passa numa Amazônia, que não é mais Amazônia, e se passa num Brasil distópico. Então, de ser feito... falado na nossa língua, em português. E Com a tendo, nossa maneira tendo de se relacionar as cores brasileiras. É bonito, isso é verdade. Isso eu acho muito legal, porque é uma série nossa. Mas que a galera por aí, mundo afora, eu tenho certeza que vai ver e vai achar também muito legal. Como é que vocês entraram nessa? Como é que foi o esquema de vocês? Olha, vai ter um teste, vamos lá fazer uma série brasileira na Netflix. Vamos lá, tem uma fila enorme. A fila do teste de vocês era a mesma que tem no filme, não? Olha, vai ter um processo de seleção para 3%. Não, foi muito louco, porque eu acordei um dia assim, tava numa rede social, não sei qual, Instagram, eu acho, e eu vi o vídeo da Bianca, anunciando que teria a primeira série brasileira da Netflix. E eu falei, caramba, por favor, eu preciso pelo menos fazer um teste pra essa série, pra falar que eu tentei. Se eu não passar, tudo bem, acontece, é da vida. Mas pra pelo menos eu saber que eu tentei e é incrível, foi um processo de muitos testes. Foram 7, pra mim, pelo menos foram 7 testes. Uau. Porque a partir disso, a gente mandou, acho que foi o mesmo caminho, talvez, a gente mandou material pro produtor de elenco, pros produtores de elenco, e aí a gente foi selecionado, e aí foi um teste. Eu nem estava depois sabendo. foi outro Você teste. ainda foi atrás, Não, né? eu fui atrás. Falei, pelo amor de Deus, pelo menos fazer um teste disso. Me chamaram pelo Face, me acharam no Facebook. Que legal. E mandaram uma mensagem, olha, tá rolando um processo de seleção para uma série, manda o seu material. Eu mandei, aí eu fiz um teste, depois fiz outro teste. Vocês fizeram o teste juntos? Porque vocês têm uma dinâmica muito interessante no primeiro episódio. Fizemos. Se eu não me engano, o terceiro teste que eu fiz foi com ela já. E eu aquele dia foi teste das 9 da manhã às 6 da tarde. Como é que é a ficção científica para vocês? Porque essa ideia de distopia, né, de um mundo ideal e um mundo complicado ao mesmo tempo, tem sido referência muito em vários filmes no cinema, tá? Mas uma série voltada para isso, uma produção original, inclusive da Netflix, é um negócio diferente. Como é que é isso para vocês? Isso foi o que me instigou também. Como fazer uma ficção científica falando de coisas tão atuais no Brasil, né? E num tempo futurista, mas com reflexos sobre o mundo de hoje muito forte. Né? A série tem elementos, né, de ficção científica, acho que não é só isso, fala desse futuro que é distante, mas que ao mesmo tempo se equipara ao que a gente vive, só que de uma maneira mais extrema. Enfim, a gente falou sobre isso, assim, no fundo tudo sai muito de dentro, assim, então da onde exatamente que tempo e qual é a proposta, claro que isso está nas personagens, principalmente desse nosso lado, né, nos funcionários, que de uma certa maneira já se incorporaram a esse mundo. Mas acho que talvez não seja isso, assim, que tenha O material humano é sempre seguido. aquele, né? Assim, o ser humano é o ser humano com
os seus problemas e as suas questões, contradições, né? etc., são universais. Então, assim, é o cenário que muda, né, de acordo com o gênero e tal, no caso esse, com essa questão da tecnologia, dessas possibilidades de uma vida daqui a algum tempo aí, que não são impossíveis de se acreditar, né, da gente levar em consideração que seja sim uma possibilidade. Então é isso que muda um pouco, mas são dinâmicas universais do ser humano. É um orgulho enorme, assim, uma felicidade para mim, uma sensação de felicidade. É um modelo que quando ele nasceu, assim, quando eu descobri, fiquei muito contaminada. Coisas de fazer maratona de série e tal, para mim é uma realidade da minha vida, por exemplo, já. E entusiasmada com a história do 3% em si, já tinha visto aquele piloto lá de trás. Então, de poder fazer parte disso, eu acho que são uns marcos, assim, né, que acontecem no mundo da comunicação, da ficção brasileira. É um marco, então você poder estar dentro desse barco aí para contar essa história é um privilégio. Abrir esses caminhos, né, no Brasil, na América do Sul, séries produzidas aqui, de um mundo que nos pertence, mas que também é uma história universal. Eu lembro de Netflix, a primeira vez que eu ouvi falar, uma amiga minha lá nos Estados Unidos, você recebia os DVDs. Sim, eles nasceram com a começo foi assim mesmo. Então, hoje em dia, você fazer parte disso, de algo Muito tão bom. inovador, tão novo e, enfim, aberto, acho que assim, isso que você estava responsabilidade. falando, né? Assim, essa possibilidade de você ver na sua casa, de criar a sua dinâmica, né? Essa liberdade que o Netflix propõe, isso é muito legal. Não, e para vocês vai ser um negócio interessante, porque a série, tudo bem que ela está inicialmente sendo exibida no Brasil e América Latina, mas quem garante que depois vocês estão sendo exibidos, por exemplo, em Moscou, Mas né? vai ser. Não, mas vai ser, são quantos lançado países? em 190 países. 190 países. É. Acho que devia cobrar essa Em 20 entrevista. línguas, a gente vai estar aí. Oh, nossa senhora! Isso vai ser interessante, entrar lá no menu e colocar vocês em russo. Muito Né? curioso. Chinês, tudo bem, é uma língua até fácil de entender, compreender, né? claro. De compreender. Só se esforçar um pouquinho, apurar melhor o ouvido que rola. Ficção científica na vida de vocês, o que representa? Porque vocês estão mergulhados numa distopia. Eu sempre pensei que fosse alguma coisa relacionada com a minha cozinha, mas não, tem a ver com ficção científica mesmo. Uma marca, né, de pias, né? Muito famosa. Não, cara, pra mim não tá tão distante da nossa realidade. A nossa série, falar de distopia, eu me relaciono muito com o presente. A gente vive uma sociedade muito segregada, onde existe muita pobreza e uma riqueza extrema, assim, né? Então, essa distopia não tá tão longe. Acho que talvez por isso que essas séries façam tanto sucesso. Filmes, séries com esse tema, né? Tão bom poder fazer uma no Brasil, né? Pô, com certeza. E você, Michelzinho? Pô, honrado, primeiramente, né? Nunca tinha feito um trabalho como esse. Mas faço das minhas palavras da Bianca também. Eu acho que não está muito longe. Pelo contrário, tá bem próximo da realidade. Agora, como é que vocês chegaram, quer dizer, como é que foi a peneira para vocês chegarem nesses personagens? Os dois personagens são muito marcantes, pelo menos no primeiro episódio, né? Fala da Bianca é fácil porque ela faz um monte de coisa. Então, bota a Bianca lá. Fala você aí. Não é? Pois é, então, eu acho que eu fui um dos últimos do elenco a fazer teste. A gente fez teste junto. Fizemos teste, fiz com a Bianca, teste juntos, e logo no primeiro dia foi muito legal, muito bateu bom. uma energia muito boa. E eu cheguei com sangue nos olhos, cara, porque eu queria mesmo assim fazer esse personagem. E tem muito a ver com o Fernando, o personagem E dele. tem isso. muito- Eu lembro isso no dia do teste, né? Exatamente. E aí eu tive meio que 2 testes, eu acho, fui um dos últimos atores a fazer, e depois rolou uma preparação com o Christian, que foi maravilhoso, porque eu conhecia já o trabalho de alguns atores, como o da Bianca, mas ainda não tinha tido contato pessoal. E a preparação que a gente teve com o Christian fez a gente se relacionar, se conhecer, trocar ideia, se olhar. A gente E- construiu um personagem do outro, né, Sim, nessa preparação. e a nossa sempre muito nossa bom. troca, assim, foi legal que eu construía todos os dias o personagem quando eu contracenava com eles, porque eu sempre imaginava uma coisa quando eu lia e quando eu estava de frente, trocando cena, era completamente diferente e a emoção vinha naquele momento. Então, assim, 90% do meu personagem foi graças ao restante do elenco que Eu também, a construção posso foi falar acontecendo isso. dessa forma. A gente formou um grupo, né, nós 4, assim, muito forte. Assim, 5, na verdade. Mas, quer dizer, sem contar spoiler nem nada, se vocês acham que teremos uma segunda temporada? Não, a gente quer, né? Sim, com Não, certeza. não, aí você quer porque você quer trabalhar, para. Não, Não, Sim, cara, eu mas- quero mas continuar porque essa história da muito, Michelle, é da muito minha prazerosa a personagem. série. A gente quer continuar, assim, de verdade, fazer uma segunda temporada. É muito criativa a ideia do Pedro Sim. Aguilera. E eu acho que tem muita possibilidade de
desdobramento, assim. Se tiver uma segunda, a gente tem muita história boa pra contar. Isso eu tenho certo no meu coração e na minha mente, assim. Legal. Mas a gente não sabe como o público vai aceitar, enfim. Pois é. É muita novidade ainda que tem pra vir. Mas vocês recomendam, obviamente, Óbvio. né? Não, eu não claro, sei se é eu série, recomendo. assim, eu não recomendo tanto. Acho que a série não é tão legal. Para com isso. Vocês deviam ver Stranger Things, eu acho que vocês podiam ver Não, Black não. Mirror. Não tem nada a ver 3%. Gospel Girl. Não, exatamente. Gilmore Girls, né? Gilmore Girls. Que vai estrear juntamente com vocês, né? Não fala isso. Não, não. Vamos focar no 3%. No 3%, então 3%. Gilmore Girls assiste outra semana. Então aproveita, embala, convida o pessoal da Best TV para assistir. Galera da Best TV, por favor, vamos assistir 3%, vocês vão amar, tenho certeza. É uma série bem diferente e nova. E agora vamos falar sobre futebol. Diz que o Pelé não vai jogar mais. Vamos falar do Isso é verdade. Palmeiras, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras ganhou finalmente, né? Exatamente, Então, a Maravilhoso. Copa de 70 acabou também. Cara, você né? usou muito bem seu tempo, fico muito impressionada sempre que você me entrevista. Não é legal? Você controla muito bem, você sabe, É, eu você tenho que incrível. fazer isso, porque senão eles batem em mim. Eu não aguento mais apanhar, tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo? É assim mesmo. Olha, eu acho que são meio injustas essas críticas que se fizeram, que foram feitas, né, a 3%. Ok, não é lá uma super produção de encher os olhos, né, hollywoodiana, porque todo mundo faz comparação com esse tipo de produção, ou até séries inglesas. O fato é que é uma ousadia até da Netflix pegar e transformar o que era uma websérie numa série de 8 episódios, com um elenco bem interessante, novo, rostos muito, digamos assim, novos para quem assiste televisão, e ao mesmo tempo gente já com experiência, bem comparado, por exemplo, que já tem 3 séries nas suas costinhas, né? Ela fez Sessão de Terapia, fez O Hipnotizador na HBO, então ela já tem uma certa experiência. Ela inclusive divulgou uma coisa interessante durante uma coletiva, de que não, a gente sabe que tem umas certas críticas, nós vamos melhorar para a segunda temporada. Pois é, vai ter uma segunda temporada. Isso significa que o público gostou e por causa disso a Netflix vai se empenhar em fazer uma nova temporada. Talvez uma terceira, uma quarta, depende sempre do desenvolvimento de que vai acontecer nessa história. Eu particularmente gosto de ficção científica, gostei da ideia dos 3%, de ser uma distopia, já tinha visto, distopia é um assunto sempre agradável. Tem a série Colony, tem o filme Elysium, que coincidentemente tem o Wagner Moura e a Alice Braga, né? E quando se fala no desempenho, né, de por que a série poderia ser melhor, talvez um pouco mais de produção, sei lá. Não me afetou, porque o que eu gosto dessas histórias é o conteúdo. Se os atores atuarem no mínimo possível e tiver uma produção razoavelmente interessante, vamos nessa, vamos assistir, vale a pena. Não é série de televisão feita aqui no Brasil que a gente tem que desprezar. Tem algumas que são realmente complicadas, e emissoras mais poderosas, como a Rede Globo, ou outros canais de TV por assinatura, que tentam fazer séries, mas ainda não encontraram o tom. Ainda falta encontrar o tom da série brasileira produzida aqui, para quem curte seriado. Tá? Eu acho que 3% está seguindo essa rota. Se melhorar na segunda temporada, garanto que vai servir de escola para muita gente experimentar e fazer uma coisa diferente e agradável para o público.